Olá, pessoas! Eu sou a Marília Eu sou a Stephanie. E eu sou a Fernanda. e hoje, antes da gente falar sobre o episódio, a gente queria fazer um agradecimento muito especial para você que com certeza está nos ouvindo, porque está sempre por aqui, o Saulo Teodós, nosso queridíssimo primeiro apoiador. Muito obrigada, viu, Saulo? Você faz toda a diferença e nos motiva muito para continuar por aqui. Beijão! Obrigada pelo apoio, Telzinho. Oh. É nóis, Saulo! Agora, falando sobre o episódio de hoje, vamos falar sobre peso da internet. Olha, eu acho que a internet é um mundo paralelo do nosso. Porque ao mesmo tempo que tem coisas muito boas, por exemplo, compartilhamento de informação, de conhecimento, até a gente parar para pensar que dá pra gente aprender a montar uma casa com os indianos lá, só com barro e bambu. Por outro lado, tem a parte pesada, né? Por exemplo, aquela Deep Web, que por até no recente acontecido, né? Da escola do Raul Brasil, foram, durante as investigações, viram que os meninos utilizavam muito essa Deep Web para fazer esses tipos de pesquisa de crimes, né, de grande proporção, fazer a compra dos itens que eles utilizaram, tals. Então, eu acredito que a internet é um país sem lei, sabe? A partir do momento que você entra, você não sabe o que vai acontecer. Até linkando com a tecnologia, né? Que nem, por exemplo, eu tenho muita gastura com celular, tipo, e a câmera do celular. Agora meu notebook fica lá com a câmera tampada. De saber que como que as coisas podem ser invadidas e as pessoas podem usar essa imagem para fazer algo contra nós ou distorcer alguma coisa que a gente vê aí a rodo acontecendo, né? Inclusive agora tem até a lei, né, da Carolina Dickmann sobre imagens expostas na internet. Nossa, é um assunto assim muito complicado para todos os âmbitos, seja de saúde emocional, seja de questões sexuais, seja de compra, seja de golpes. É muito complicado. Acho que entra bastante no que a Stephanie disse, né? A internet é realmente uma ferramenta muito positiva, mas eu acredito que quando usada da maneira correta. Eu acho que muitas pessoas usam da internet como uma ferramenta também de muita maldade. Então, muitos Uhum. comentários negativos na internet, eu imagino que talvez pessoalmente as pessoas não teriam essa mesma coragem de fazer. Acho que entra bastante também naquela questão do cancelamento, né? Quando uma pessoa expressa aquilo que ela, entre aspas, acredita correto e existe esse cancelamento, que nada mais é do que uma punição por aquele comportamento. E eu acho o cancelamento negativo nesse sentido. Eu acho que tem outras maneiras de você se educar uma pessoa, até porque o cancelamento e linchamento é muito parecido. Mas, ao mesmo tempo, é positivo ver que as pessoas também não estão tolerando com a mesma maneira que toleravam antes, por exemplo, questões muito importantes, como a questão daquela blogueira que foi estuprada, questões de racismo, como, por exemplo, o caso mais recente que teve, que bombou e tudo mais, o caso do rapaz negro no Carrefour. Então, eu acho que o cancelamento ele funciona dessas duas maneiras também. Existe o lado negativo, onde eu acho que não é a maneira correta de se corrigir algumas coisas, mas ao mesmo tempo é uma maneira de expor aquilo que está errado. Então, para mim, é uma linha muito tênue do que a internet pode ser, se é uma coisa positiva, se é uma coisa negativa. Eu espero que caminhe para um rumo positivo, né? Que as pessoas sejam menos tolerantes para esse tipo de questão. Acho que esse lance de cancelamento, acho que, meu, o desprezo nunca vai ser a melhor opção. Que nem, por exemplo, a gente comum, a gente não vive disso. A gente não tem questões com isso. A gente, que eu digo, pessoas assim, né, que utilizam a internet ali, posta uma fotinho, não sei o que, mas não se dedica a tal.
Agora, gente, imagina essa galera que é influencer aí, que vive disso, que assim, né? Eu sigo até umas blogueiras, questão de skincare, essas coisas, que as pessoas perguntam, você trabalha com, fora o Instagram, com o que você trabalha? E assim, é uma coisa que pega muito nelas, né? Que elas falam, não, eu trabalho disso. Poxa, a pessoa tá usando a pele dela pra testar as coisas, pra dizer pra gente que a gente pode ou não tentar usar. Então, assim, você imagina essas pessoas que vivem disso, que precisam disso para se sustentar, simplesmente por uma. Claro, pode ter sido uma coisa super escrota, mas 90% das coisas escrotas que as pessoas são canceladas, elas nem perceberam que fizeram. Por exemplo, esses dias que eu tava vendo. Eu não sei quem que é. É um rapaz que recentemente se assumiu homossexual. E o Matheus, acho que é Matheus Massafera, que eu não conheço muito essa galera, foi entrevistar ele, e aí ele diz que os homens estilo Livinho, funkeirinho e gangster, né? São os tipos de cara para você transar, e o estilo Luciano Huck é o estilo de homem para você casar. E aí um rapaz, até que a gente em comum sempre vê os vídeos dele, falou sobre isso, né? De que como, às vezes, sem perceber, a gente tá reproduzindo esses comportamentos de falar sem perceber. Eu penso assim, essa questão do cancelamento e tudo mais, acredito eu que entra muito nessa questão também da razão, né? Eu acho que na internet é um lugar que a gente consegue notar essa tendência forte de pessoas que acreditam ter sempre razão, né? Pessoas que acreditam que o julgamento delas é sempre o correto, que a opinião delas é sempre a correta. Enfim, né? Não estão abertas a esse diálogo. Acho que a internet tem muito disso também. E eu, como boa nerd que sou, fui tentar pesquisar, né? O que rola por trás, né? Dessa coisa da rede social, dessa questão de cancelamento, da questão de likes, né? Até justamente nessa questão de influenciadores. Acho que é o que mais a gente está vendo ultimamente, é o que talvez faça a gente entender melhor, né? Essa questão de algoritmo, a importância de curtir, a importância de se manter engajado. E aí eu tava assistindo alguns vídeos do canal Minutos Psico. Muito bom, aliás, quem gosta de psico. E aí eles trazem essa questão que algumas pesquisas mostram que os likes, eles meio que se tornaram o nosso feedback da nossa reputação, né? E aí criaram uma teoria chamada teoria do sociômetro, que aí mostra que a partir desse feedback vai gerar uma autoestima, e essa autoestima seria o nosso termômetro social, né? Um termômetro que vai refletir o quanto a gente está sendo percebido como bom ou o quanto a gente está percebido como ruim. Ou seja, quanto maior a gente tiver essas demonstrações de carinho, de afeto via likes, comentários, né? Maior vai ser a nossa autoestima. E aí isso meio que vai mostrar como a gente está sendo nos nossos relacionamentos, né? Se a gente está conseguindo ter relacionamentos interpessoais bacanas ou não. E eu fiquei pensando, né? Da onde vem essa questão? Simplesmente a rede social surgiu e aí a gente começou a desenvolver essas variáveis juntos com as redes sociais. E aí ele também traz a questão da nossa história evolutiva, né? Do porquê que a gente se importa tanto com a opinião dos outros. Porque, querendo ou não, as redes sociais são isso, né? Uma vitrine de opiniões e pessoas emitindo opiniões, pessoas comprando opiniões. E aí ele traz que antigamente a reputação ela era fundamental para ter uma harmonia, uma estabilidade num grupo, né? Porque quanto mais harmonia a gente tivesse dentro de um grupo, mais fácil ia acontecer a cooperação e aí ia reduzir os comportamentos egoístas. Então, da onde surgiu essa preocupação imensa com o que os outros pensam de nós, o que pensamos dos outros e essa necessidade de emitir isso em grupo? E aí ele fala que é uma herança da vida que a gente tem em grupo, de quando éramos caçadores-coletores, né? Há muitos anos atrás. Porque a gente precisava dessa cooperação em grupo para poder sobreviver e poder reproduzir. Então, na época, as pessoas que tinham boas reputações, elas eram mais facilmente escolhidas
né, para ser parceiros e aí recebiam mais recompensas também, ou seja, se a pessoa ficou doente, sempre ia ter alguém ali para cuidar, para dar um apoio, ou não conseguiu ir caçar, alguém traz o resultado da caça para essa pessoa. E aí, caso contrário, se essas pessoas elas não tivessem uma boa reputação, elas eram excluídas e punidas. E aí é que a gente pode encaixar no tempo de hoje como cancelamento, né? Ou seja, quem não se encaixa nesse flow do nosso grupo social, né? Quem não entra nessa concordância geral sobre as opiniões, quem não está no mesmo barco, quem vai para um caminho contrário, acaba sendo excluído e punido. E aí isso tornou a gente, né, da época de hoje, mais sensível a essa informação, né? A gente fica mais sensível e mais atento sobre a nossa reputação, o que estão falando da gente, o que estão pensando da gente, e se isso nos vai trazer vai nos prejudicar de alguma forma. Então, os pesquisadores, no caso, acreditam que esse termômetro da autoestima surgiu justamente para auxiliar a gente a não ficar sem essas necessidades vitais, né? Sem a cooperação do outro, para a gente conseguir sobreviver e se reproduzir. Por quê? Porque esse termômetro, que eu acredito que existe até hoje, né, nessas questões de rede social, se a gente está prestando atenção a isso, ele vai nos alertar quando a nossa reputação está ficando um pouco abalada. A gente vai prestar atenção, vamos supor nesse caso que a gente trouxe, nos likes, no engajamento. E aí, se a gente percebe essa mudança, através desse termômetro, a gente vai ter a oportunidade de tentar se redimir, né? Então, esses vídeos de desculpa aí da galera que é cancelado, ou não necessariamente de desculpa, mas enfim, tentando se justificar pelo que possa ter acontecido. Por isso que isso acontece, né? Porque a gente tenta se redimir para a gente voltar a ser inserido nesse grupo e viver em harmonia e cooperação. Porque, novamente, se a gente for pensar nessa questão de influenciadores, os influenciadores precisam da plateia, né? Eles precisam de pessoas que consomem o que eles estão tentando justamente nos influenciar. Então eu acho que encaixou perfeitamente no que acontece hoje em dia. E aí também tem a questão dessas pessoas que, por exemplo, são assim de ir contra, de pensar errado de acordo com, obviamente, as normas sociais, ou até questão de direitos humanos, enfim. Porque antigamente a gente se relacionava em grupos sociais menores. E aí, com o surgimento das redes sociais, da internet, enfim, o nosso grupo social, que antes era pequeno, ele vai se ampliar consideravelmente em muito pouco tempo. E aí, não é só o grupo que vai aumentar, consequentemente, o nosso feedback também vai aumentar, né? Quanto maior o número de pessoas que a gente interage, maior vai ser a nossa resposta, o nosso feedback. E geralmente esse feedback na nossa vida era feito particular, né? É um amigo que chegava em você e dava um toque. E agora com a internet não, é um feedback totalmente exposto para quem quiser ver, né? E aí, já que a internet também aumenta o nosso anonimato em relação aos fakes que a gente escuta por aí e tudo mais, os haters, né? Vamos colocar assim. Esse anonimato ele também facilita esse tipo de exploração da pessoa se sentir à vontade para falar o que quiser falar, para atacar, porque também com anonimato vem a falta de punição. Se eu não sei quem é essa pessoa, eu não consigo puni-la. E aí, com a nossa história evolutiva, quanto mais populosa é a nossa sociedade, isso pode motivar as pessoas a agirem de forma egoísta, sem se preocuparem com a reputação delas. Então, a gente tem os dois lados, né? Pessoas que entendem que elas precisam ter uma reputação boa, justamente antigamente para sobreviver e, né, no período de hoje para sobreviver dentro dessas questões de rede social, para se manter relevante, para manter o status, e essas pessoas que por ter essa grande população, né, essa sociedade populosa, elas já agem de forma egoísta, tanto por acharem que não vão ser punidas, ou por acharem que dentro dessa população também podem haver um grupo que pense iguais a ela, que é o que a gente mais vê hoje em dia. É isso mesmo. E o problema é que tem uns cancelamentos que é foda, né? Por exemplo, aquele do Biel. Meu, acho que aquele cara nunca mais pode nadar, que ele vai morrer nem na metade pra chegar na praia. Porque não consigo. Mesmo agora ele estando participando da Fazenda, não acompanho, não sei nada, não sei onde está lá ainda. Mas, assim,
é um sentimento que transbordou entre todo mundo de uma forma tão forte que eu não sei se até que ponto as coisas que acontecem na internet ficam apenas na internet, entendeu? De sentimento mesmo. Porque eu não sei se dá pra voltar, sabe, a acreditar que a pessoa vai mudar. Aquele também, o MC Gui também, são pessoas que eu acredito que mesmo que tenha essa questão dos dos likes de influencer para saber como que ele tá no momento, tudo, acho que nunca mais volta a ser como era antes, não. Como vocês acreditam que isso procede? Por exemplo, o arrependimento, aquele vídeo de desculpa, ele vem de realmente um aprendizado ou ele vem dessa tentativa de se reinserir nesse meio, justamente por ser muitas vezes o emprego dessas pessoas? Vocês acreditam que a pessoa preconceituosa, ela pode se educar e mudar de opinião, de posição, ou é apenas uma tentativa de se reinserir nesse meio? Eu acho que entra muito a questão também se esse grupo social, nós inclusos, né, nessa questão de pessoas famosas e tudo mais, acreditamos também, né, até que ponto esse grupo social vai acreditar que essa pessoa tá realmente arrependida, né, quando chegar a hora dessa retratação do cancelamento, né, de tentar voltar para o grupo social para ter essa reparação. Acho que entra muito no episódio que a gente falou sobre mudança, né? Que muitas vezes nós, como sociedade, tiramos a chance das pessoas mudarem ou tentarem mudar. E aí vai entrar essa questão do ou você dá essa chance para a pessoa mudar, e aí sim você tem um julgamento a partir disso, do tipo, será que ela mudou mesmo ou não? Dou uma segunda chance ou não? E já tem total essa questão do cancelamento, que a maioria das pessoas não estão dispostas a dar uma segunda chance ou não estão dispostas a acreditar que as pessoas podem mudar, né? Então, acho que abrange todas essas questões, né? A questão de até que ponto a pessoa está realmente arrependida ou ela só quer se desculpar porque ela quer voltar a esse grupo social, porque ela precisa da cooperação dos demais, né? Se ele não tem pessoas escutando o trabalho dele, ele não vai ter como se manter, como se sustentar, por exemplo. Então a gente tem que ver até que ponto pode ser só um jogo de interesses, entendeu? Então eu acho que essas questões, né, principalmente de famoso, que é o que a gente mais encontra, né? Gente famoso fazendo merda e aí sendo cancelado. Até porque é muito mais fácil a gente cancelar alguém que a gente conhece do que uma pessoa aleatória, né? Essa pessoa, ela necessariamente em algum momento ela vai estar nos holofotes. Então eu acho que pega tudo, né? Abrange tudo, essa questão de quem tá querendo justamente emitir uma opinião por se encaixar nesse grupo que não tem essa noção do nosso termômetro social e vai dar opinião e vai ser egoísta e foda-se, que é o que a gente viu bastante em relação à pandemia, por exemplo, que a gente também já discutiu nos outros episódios. E tem a galera que realmente erra sem perceber, ou talvez não teve estudo para isso, e realmente está disposta a aprender com erro. Né? Então, até que ponto. Eu não acredito que o cancelamento, na verdade, seja uma coisa positiva, né? Porque a gente vai encaixar essa pessoa num lugar que talvez ela não deve estar ali para sempre, né? Porque dependendo do tipo de cancelamento, como a Nanda, ou como a Esté trouxe, do Biel e tudo mais, talvez seja um cancelamento que seja eterno, né? E não estou passando pano, não, o pouco que eu conheço não gosto. Mas vamos falar no sentido geral que a gente tá aqui para isso, né? Para interpretar os dois lados, o certo e o errado. E aí, então, essa pessoa ela vai ficar engessada nesse cancelamento, né? E aí tudo vai depender do comportamento dessa pessoa. Ou a gente percebe que ela continua se comportando da mesma forma, ela continua nesse jeito egoísta, e aí foda-se ela que fique com um grupo que ela se identifica que também tem esse tipo de pensamento, ou a gente realmente vê alguém que tá tentando aprender, que tá tentando melhorar, que tá tentando evoluir, porque é aquele famoso clichê. A gente não nasce sabendo de tudo, né? Então, se a gente vê que a pessoa está disposta a aprender, eu acredito que já é um ponto pra gente repensar essa questão de cancelamento, né? Que é dar uma chance para as pessoas. E outro ponto também que eu acho interessante da rede social, que a gente até falou nos primeiros episódios, é a questão de comparação, né? Porque eu acho que nós, como seres humanos, nós já temos a tendência de se comparar,
né? E aí, geralmente, a gente tende a se comparar com quem sempre tem mais do que nós. E aí, isso é totalmente enfatizado dentro das redes sociais, porque, né, ninguém vai postar que tá na merda, ninguém vai postar as contas atrasadas, ninguém vai postar que não foi largada por alguém, que tá sofrendo. As pessoas vão postar que estão numa boa, que estão viajando, que estão com grana. É o que a gente mais vê, pelo menos, das pessoas que realmente têm poder de influência dentro da internet, né? Os influenciadores, muitos deles, obviamente que sempre tem as exceções, mas muitos deles também, eles alimentam essa questão, né, de uma vida perfeita, vamos colocar em aspas, mas é porque eles têm outros recursos que nem todo mundo que segue eles tem. Então, a rede social também exalta essa questão de comparação e de competitividade também. E olha que engraçado, né? Até o relacionamento lá da Andressa e do Gustavo, que todo mundo, né? O povo tá sofrendo pelo término de um relacionamento, porque eles olhavam a live deles e achavam que como assim não era real aquilo que eles apresentavam nas lives, né? Que era aquele aposta em mim, investe em mim, amor pra lá, amor pra cá. E pronto, e aí acabou e tudo, e foi um baque pra todo mundo. Porque, né, tava tudo tão bem. Mas é isso, né? A gente investe muito na vida do outro dentro das redes sociais. Até por essa questão de reputação, né? Se a gente quer se sentir pertencente a esse grupo que pode, de alguma forma, aumentar também a nossa autoestima. A gente fica tão investido na vida do outro justamente por isso também, né? Porque como essas pessoas na internet gostam de falar, há ali uma comunidade. E aí as pessoas querem se sentir pertencentes. Então, quanto mais eu consumo da vida dessas pessoas, mais eu me sinto fazendo parte da vida dessas pessoas, quando a gente sabe que não é necessariamente verdade, né? Somos apenas telespectadores, a gente não está ali presente. Então, por isso que quando essas coisas acontecem, ocorre esse baque, porque aí a gente quer saber, mas estava tudo tão bem, o que aconteceu? Porque a gente percebe que de fato a gente não participa dessa vida, a gente não sabe o que acontece por trás. É que nem aquela família Pôncio lá. O que eu vejo de Instagram deles, que não é deles, é só fã colocando foto e postando coisas, como se a pessoa quisesse viver a vida daquela. Ai, muito estranho. Mas é o conjunto, acho, né, das redes sociais. É igual a gente trouxe no começo. Vai ser sempre uma balança, né? Se você souber usar, você vai usar isso de forma positiva. Ou às vezes você vai saber usar e vai querer usar propositalmente de uma forma negativa. É verdade. Né? Eu acho que, como você disse, a internet ela é meio que um país sem lei, porque a gente não sabe quem está por trás, né? Se essas pessoas realmente são assim, se essas pessoas elas criam personagens. Por isso que a gente tem que estar bem informado do que acontece por trás da internet, né? Por que essas pessoas nos influenciam tanto? Né? Porque a gente quer participar desse grupo social, a gente quer ter essa harmonia, porque a gente acha que é isso que vai acontecer, entendeu? A gente pertencente a um grupo, vai haver essa cooperação. Quando eu necessitar de alguma coisa, as pessoas também vão me ver como uma boa reputação, porque eu participo, eu engajo, eu tô ali sempre presente, né? É o famoso sentimento de pertencer. Eu sinto que eu estou pertencendo a um grupo. E querendo ou não, essas comunidades, né? Instagram, YouTube, enfim, é isso. São grandes grupos sociais que buscam essa harmonia e essa cooperação, né? Eu te ajudo e eu espero que quando eu precisar você me ajude também, mesmo que a gente saiba que talvez, falando numa escala de influenciadores, geralmente não é assim que acontece, né? Os influenciadores simplesmente não estão por aí saindo ajudando todo mundo que pede, né? Tipo, siga essa pessoa aleatória. A gente sabe que sempre existe uma troca dentro das redes sociais. Então, eu acho interessante, como a gente sempre fala aqui em todos os episódios, a gente parar para pensar, né? Os prós e os contras que existem em qualquer coisa, especialmente na internet, que, como eu disse, pode ter essa questão do anonimato, então pode não haver punições, podem existir grupos sabotadores, N coisas, né? O que a gente mais vê por aí é isso. Essa guerra entre o certo e o errado, um tentando cancelar o outro, um tentando tirar vantagem do outro,
um tentando influenciar o outro. E eu acho que essa questão da nossa história evolutiva explica muito bem por que a gente chegou aonde a gente tá, né? Por que a gente se comporta desse jeito e esse papel que as redes sociais desempenham na nossa vida como questão de autoestima, né? Porque se você, eu acho que é importante também frisar, se a gente já tem algumas vulnerabilidades prévias como pessoas, né? Se a nossa autoestima já nunca foi lá essas coisas, não significa que simplesmente as redes sociais são os vilões e isso acontece só pelas redes sociais. Tem esse histórico pessoal prévio dessas pessoas que já são mais vulneráveis a isso, e aí as redes sociais acabam aumentando, né? Pode ocasionar sentimentos depressivos, pode causar isolamento, porque aí você vai sentir que você vai atribuir que seus likes, seu engajamento, enfim, quanto menores são, você também vai entender que a sua reputação é horrível e aí você pode começar a apresentar esses tipos de sintomas. Né? Então, é sempre bom a gente entender como a internet funciona, como nós, como seres humanos, funcionamos, né? Qual que é a nossa dinâmica, o porquê que a gente consome esses conteúdos, ou por que a gente sente necessidade em cancelar as pessoas, por que será que a gente sente essa necessidade também de sempre estar certo, né, da nossa opinião sempre ser a verdadeira, que é o que a gente mais vê, principalmente agora com essa febre de reality shows. Não, porque o meu candidato, política também, né, o meu candidato é o melhor, né, porque ele faz isso, isso e isso, o seu candidato é ruim, porque ele faz isso, isso e isso. Então a gente precisa entender todo esse processo, né, por que tudo isso rola e como a gente disse no episódio anterior, do porquê que a gente força tanto essa vontade de negar ao outro a chance de mudar, de negar ao outro a chance de ser melhor. E o contrário também, né? A gente também precisa entender que às vezes as pessoas, elas não querem mudar, elas gostam de ser como são, e a gente também precisa aceitar isso. Os dois lados da moeda são válidos. As pessoas mudam, mas também tem pessoas que são assim, pensam assim e vão continuar a ser assim. Mas isso é uma escolha delas, né? A gente não tem que impor isso para elas, nem impor a mudança, nem qualquer outro tipo de coisa, né? Se é uma pessoa que a gente socialmente considera ruim, se emite comportamentos ruins, que ela fique no canto dela, que a gente também não dê ibope para isso, né? Porque quanto mais a gente falar sobre, mais engajamento ela vai ter, e quanto mais engajamento, ela pode ter sim alguns feedbacks positivos dentro disso, e aí querer manter esse pensamento, querer manter essa atitude. Então, acho que é bom a gente também repensar, que a gente busque sempre alimentar coisas que a gente considera benéfica para nós e para o próximo, né? Que a gente pare de dar atenção para essas pessoas e gerar esse cancelamento, porque o que mais o cancelamento gera também é a atenção, né? E quanto mais atenção eu tenho, eu ainda sigo relevante dentro da internet. Exatamente. E como se a gente tivesse gravado esse podcast na época da eleição que o Bolsonaro foi eleito, com certeza a gente já teria falado outros trocentos mil motivos de briga de familiares, brigas de amigos, quantas pessoas não perderam a amizade, quantas pessoas não, né, agora mesmo na pandemia, o mundo acabando lá de corona, e a galera indo lá, e o Bolsonaro sem máscara, a galera sem máscara, ia fazendo aglomeração. Então, assim, tudo isso também tem uma parte da internet muito grande para fazer esse encontro de. Eu não lembro o nome certinho. Eu lembro muito, agora a gente conversando, eu lembro muito das falas da Thaís. Desse encontro da sociedade nessa doença aí do outro, de idolatrar o outro, de ficar né, disponível para o outro. Então, assim, até que ponto não se juntou tudo isso na internet e essa onda de ódio que a gente vê aí, tanto contra o Bolsonaro, tanto contra Lula, sabe? Pensando como político mesmo, não a ideia, porque tem muita gente que pode não concordar com as ideias do Bolsonaro, mas o cara gosta do cara, e ele não consegue separar o que eu gosto de que até que ponto o Bolsonaro é sincero, até que ponto o Bolsonaro é escroto, até que ponto o Bolsonaro fala nada com nada e só faz merda.
E aí a pessoa fica tão misturada naquilo que ela não consegue discernir. Tipo, ó, gosto do jeito que ele é sincero, de falar as coisas na cara, tal, mas até que ponto o que ele tá falando é sinceridade e até que ponto ele tá falando nada com nada. Aí a pessoa se perde, entendeu? É a mesma coisa também em outros partidos. Não gosto do Bolsonaro. Mas também tem outros políticos também que a gente vê aí que fala um monte de asneira e o pessoal, tipo, mistura tudo porque gosta do partido, porque gosta da ideia, mas não consegue separar. Tipo, olha, eu posso concordar com você até tal ponto, mas até tal ponto não concordo, não acho que seja correto. E essas eleições mesmo, que está acontecendo agora durante a pandemia, em nenhum momento, aparentemente, pelo menos eu percebi, que houve uma pesquisa ou algo perguntando se a gente estava confortável ou não em ir para as urnas. Porque tem muita gente que foi votar obrigado, que tá na quarentena, que tá cumprindo tudo certinho, não tá saindo de casa. E assim, cadê essa democracia que, tipo, olha, não quero votar, é só justificar o ponto. Tá, eu tô justificando o ponto, ó. Ah! É só justificar o voto. Mas até que ponto eu justificar o voto, eu não tô tendo a opção de escolher ou não. Porque o meu voto vai ser só, tipo, foda-se, vou deixar na mão dos outros e os outros que escolhem, entendeu? Então, tipo assim, a internet eu acho que é só um meio de se juntar tudo que, na verdade, cada um individualmente tem na sua coletividade, entendeu? É foda. Sim, né? Acho que tudo acaba entrando nos nossos grupos sociais. E a gente, nas redes sociais, se comporta dessa forma, né? A gente vai se agrupar com aqueles que pensam da mesma forma que nós e se afastar de quem a gente discorda, né? Acho que isso é um movimento natural que nós fazemos como seres humanos. Até porque não é agradável a gente ter que ficar digerindo informações e conhecimentos que a gente não concorda. Então eu acho que independente do tema que a gente trouxe aqui, tudo também gera em torno da sociedade, como a gente se comporta em sociedade, como a gente pensa em sociedade. Porque é isso, a gente vai se agrupar com aqueles que nos são semelhantes, né? Isso vai da política até a blogueira que a gente gosta de assistir, né? Acho que isso, independente do tipo de conteúdo que a gente está consumindo, acredito que o critério seja esse de forma geral, né? E aí vão ter pessoas que vão concordar com essa questão, por exemplo, de não se sentirem obrigadas a votar, e tem pessoas que, né, valeu, falou, tá tudo certo. Então, vai depender muito de quem você é e de como você pensa. E aí, o que eu acho que falta nas pessoas em geral, e aí eu não tô me excluindo disso, né, nem ninguém aqui do podcast, mas eu acho que falta muito a gente tentar considerar os dois lados da moeda, né, que eu acredito que o cancelamento ele acontece principalmente porque a gente não para pensar. Óbvio que existem pessoas, por exemplo, que a gente nunca deve passar pano, né, racismo, homofobia, nada disso a gente deve passar pano. Isso são crimes e eles precisam responder por esses crimes, né? Mas eu estou falando de cancelamentos mais generalizados, por exemplo. A gente fica nessa neura, né? Como eu disse, eu penso assim, então se você falou algo que discorde comigo, eu vou te cancelar porque tá errado. Às vezes as pessoas são canceladas por muito menos, quando às vezes apenas um diálogo já resolveria a situação, ao invés de causar essa coisa gigantesca que a gente sabe que causa, que é o cancelamento. Fora todas as questões psicológicas que isso pode despertar nas pessoas, né? Igual eu falei, se são pessoas que já estão nos holofotes há muito tempo, ou qualquer coisa assim, eu acredito que elas estejam mais preparadas para esse tipo de acontecimento, né? Psicologicamente, talvez elas estejam mais preparadas para saber que pessoas discordam delas, porque é um trabalho que elas desenvolvem há muito tempo, então elas já entendem a dinâmica. Mas, igual eu falei, se são pessoas, né, vamos colocar entre aspas, comuns, talvez esse cancelamento ele caia com um peso muito maior e com uma consequência psicológica muito maior. Resumindo aqui, a gente não precisa passar pano para ninguém, né? A gente pode e deve distinguir o que é certo e o que é errado.
o que é opinião e o que é uma mentira, o que é um preconceito, o que é algo que fere o outro, né? Acho que a gente deve sempre prestar atenção nisso e falar sobre, né? E tomar um posicionamento, que é algo também bem complicado dentro das redes sociais. Se posicionar, né? Algo que gera bastante, vamos colocar ódio, né? Tanto se posicionar quanto a falta de posicionamento. Então, eu acredito que a gente consiga viver melhor em sociedade virtual a partir do momento que a gente fica mais aberto ao diálogo, né? Porque na maioria das vezes a gente simplesmente não dá o espaço de voz para o outro. A gente só fala, você tá errado, cala a boca, acabou para você. Obviamente, novamente, estou falando isso de casos generalizados, jamais para pessoas preconceituosas, escrotas, isso nunca, tá, gente? A gente nem, como eu disse, a gente nem deveria dar ibope para esse tipo de pessoa, que elas fiquem esquecidas e isso já vai ser um prejudicial para elas gigantesco, principalmente se elas vivem de internet. Então, vamos repensar isso. Mas acho que a chave da questão de se conviver socialmente nesse mundo virtual é estar aberto ao diálogo, estar aberto a ouvir opiniões diferentes da sua, e aí você escolher se você se alimenta disso ou não, né? Sem precisar criar essa comoção toda. Cabe a nós nos manter atentos ao mundo da internet, a como as pessoas nas redes sociais se comportam e ao nosso próprio comportamento, né? Se a gente tá se beneficiando desse uso da internet ou se a gente só está se prejudicando e prejudicando o outro. Acredito que foi um tema bem interessante da gente falar, como a maioria dos nossos temas aqui, que essa discussão ela permaneça com vocês, né, para vocês refletirem, reverem ou manterem como vocês se comportam com a sociedade no geral e para ajudar a gente a se manter relevante, a manter a nossa autoestima lá em cima. Olha esse gancho com o tema. Segue a gente lá no Insta, o @eagorapsi.podcast. Estamos sempre à disposição para falar sobre o que vocês quiserem, para ouvir sugestões, comentários, ou seja, nos deem feedback de vocês, porque no fundo é sobre isso que as redes sociais são, não é mesmo? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau! Tchau, um beijo. Beijo, galera. É nóis.